Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Me fizeram uma pergunta de um texto, eu estou num grupo de WhatsApp, e fizeram a seguinte pergunta, baseada no texto, no Velho Testamento, a Bíblia Sagrada, o texto de primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 32, que diz assim: Samuel mata a Agag, é o título do texto. 1 Samuel 15, 32. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, verso 33, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou o rei Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel foi a Ramá e Saul subiu à casa a Gibeá de Saul. E nunca mais, verso 35, se viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel, né? Aí a gente vê o seguinte, o contexto é o seguinte: Deus mandou o profeta Samuel, né? Aí perguntaram assim, irmão Fabrício, homem que gosta de estudar a Bíblia, teologia, professor Fabrício, como que Deus manda proibir não matarás lá no Gênesis e Deuteronômio, se aqui ele permite Samuel, um profeta do Senhor, um homem de Deus, matar os amalequitas e o rei Agag? Por uma simples razão. Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, mas também Deus é justiça e Deus é santidade. Então, ele não compactua com o pecado, né? Eu fiquei pensando nessa passagem, melhor é obedecer do que o sacrificar. Ou seja, Samuel estava ali representando Deus, como todos os profetas do Velho Testamento. Samuel, ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Ele tinha uma função tríplice até os reis assumirem, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, né? Shalom. É um pedido duro e complicado. Todo o povo estava debaixo do juízo de Deus. E convoca 20.000 soldados, né, armados, para fazer o quê? Armar uma emboscada. O poder, ele sobe a cabeça, ele corrompe, né? Porque nós não podemos negociar com os princípios. Samuel ergueu a espada e fez o que o rei Saul, não teve coragem para fazer. Na verdade, ele matou o rei Amalequita, o rei Agag. Destruiu todos os amalequitas quando saíram do Egito. Saul tenta se justificar, rejeitou a palavra do Senhor, desobedeceu e pensou por ser rei, o rei Saul pensou consigo: eu sou rei,
estou acima do bem e do mal, estou acima até de Deus. Havia ali a doutrina do Herem. O que era o Herem? Era o extermínio na guerra dos povos nômades do deserto, os povos vizinhos de Israel. Os amalequitas eram o que? Eram povos nômades do deserto. Ou seja, então Deus explica através desse texto, né, a falta de temor. A falta de temor. Então ele não compactua com o pecado. Deus teria ficado mais satisfeito, irmãos, com a obediência do que o sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. É assim que a Bíblia diz. Rei Saul, ele tenta se justificar e se desculpar, mas a justiça de Deus e a santidade de Deus não tem tapinha nas costas. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, principalmente quem está errado e está na desobediência e no pecado. O rei Saul, ele não era mais aos olhos do Senhor e do profeta Samuel o ungido, o rei ungido. Quando nos afastamos de Deus, essa lição do capítulo 15 de 1 Samuel, verso 32, fala sobre isso, sobre a derrocada e a frustração e a decepção do reinado do rei Saul. Quando nós afastamos do Senhor, Deus não tem desculpas para o pecado. Versos 15 e 16. O orgulho, a vaidade, a jactância subiram a cabeça do rei Saul. No verso 17, Samuel lembrou ao rei Saul, o profeta Samuel lembrou ao rei Saul que Deus o havia tornado rei. No versos 12 em diante, Saul ergueu um monumento, chegou ao desplante, o absurdo de erguer um monumento em sua própria honra. Poder, orgulho, honra, vaidade, jactância, ufanismo subiram a cabeça, porque o poder corrompe. O dinheiro, a fama, a riqueza tem esse glamour, esse fascínio de mudar até mesmo o caráter das pessoas. Entraram no coração a opulência, a jactância, o ufanismo. A obediência que agrada a Deus, Deus não se impressiona com a religiosidade, irmãos, aparente, com os agradinhos, entre aspas. Deus quer corações obedientes. Ele quer corações obedientes. Eu lembro daquele texto em Hebreus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vil. Deus é fogo consumidor. Deus é amor. Sim, Deus é misericórdia. Deus vai passar a mão na cabeça. As pessoas erram, se afastam do Senhor, como fez o rei Saul, e o rei Agag pensou também. O tempo de amargura passou, matou as pessoas, pronto. A ira de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é lento em ira, tardio em irar-se. Literalmente no hebraico, aramaico, é grande de rosto. O nariz queima, o nariz para cima, nariz grande, tez obstinada. Ou seja, ele é longânimo, é compassivo. Será? Mas Deus também é fogo consumidor. A submissão é melhor do que gordura de carneiro, sacrifício. Deus não aceita quem faz barganha com ele, que faz média com ele. Deus não quer religiosidade aparente e vazia.
Ele quer uma entrega real e total, um coração quebrantado e obediente, sincero, agradecido, temeroso, reverente na sua presença. Deus quer obediência, até quando nos custa caro na dificuldade. Em primeiro lugar, obedecer a Deus é confiar no caráter de Deus e não no nosso controle. Saul, rei Saul, ele achou que ele podia fazer do seu jeito, do seu jeitinho, famoso jeitinho brasileiro. Seguir suas vontades e vaidades, seguir seu coração. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Segundo lugar, a obediência que Deus requer de nós revela amor e não obrigação. Jesus disse: se você de fato me ama, se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. João 14:15. Obedecer é uma expressão de amor, não de medo e imposição. Nós não obedecemos a Deus por imposição e por medo, mas por temor e por amor a Deus. Saul, o rei Saul, se afastou de Deus e trouxe consigo e para a nação de Israel consequências funestas e dolorosas. Todos os erros e pecados, ou seja, viver longe de Deus, começa por pequenas concessões. Uma vez, não tem problema, as pessoas pensam. O que tem? Uma vezinha só não tem problema, não vai fazer mal a ninguém. Ou então eles falam assim, Deus não é tão radical assim. Ou então, Deus entende, Deus é amor. Meu corpo, minha sentença. A vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Saul, aos poucos, irmãos, cada vez mais se afastou, de Deus. Primeiro erro de Saul, o rei. Ele achou que ele podia andar e caminhar sem Deus. Segundo erro, o rei Saul decidiu, ele começou a decidir coisas e fazer coisas sem consultar e perguntar e orar com o profeta Samuel. O rei Davi, ele consultava a Deus se ele ia para a peleja, para a batalha ou não, para a guerra ou não, ou ficaria aguardando o livramento do Senhor. Davi, mas Saul não. Saul começou a fazer coisas sem Deus, sem a vontade de Deus. A Bíblia fala em Romanos, Paulo diz que nós, quando lemos em Romanos, acho que é capítulo 8, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas rei Saul não. O rei Saul meteu os pés pelas mãos, começou a fazer e cometer desatinos e fazer as coisas sem consultar, sem orar e consultar o profeta Samuel, que era o homem de Deus. E terceiro erro de Saul, o rei Saul abriu a porta para que velhos problemas emocionais, por exemplo, não resolvidos, mal resolvidos, viessem à tona. Aí a gente começa a pensar, o rei Agag, ele entrou ali na presença e Saul não teve a coragem de executar aquilo que Deus tinha mandado, matar e exterminar todos os amalequitas, inclusive o rei. E ele poupou o rei Agag, rei Saul. Aí Samuel, em obediência ao Senhor, pegou a espada do rei Saul e matou. Aqui fala, derrubou, ele cortou. Acho que é versículo 33. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal.
E Samuel foi para Ramá, sua cidade natal. Isso significa que o pecado traz consequências. É uma lição grandiosa para nós. Meu irmão, meu querido, o pecado traz consequências danosas. A Bíblia fala o quê? Em Romanos, o salário do pecado, a paga, o pagamento, a consequência, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, está aí a explicação do texto, 1 Samuel 15, 32. Quando a gente vê o capítulo 15 todo, porque no 16, estou lendo a Bíblia aqui, né? A Bíblia é palavras-chave, né? Da CPAD. Samuel, ele manda Saul destruir os amalequitas. Os amalequitas, né? E Saul, Deus mandou logo em seguida mandar Samuel repreender a Saul. Não é verdade? Porque ele viu que ele tinha errado, que ele tinha vacilado com o Senhor, o rei Saul. Mas ele não se arrependeu sinceramente. O arrependimento do rei Saul foi aparente. Foi aparente. Aí ele chama a atenção do rei Saul, Samuel. Ele mata os amalequitas. E Samuel faz aquilo que Saul tinha que ter feito e não fez, que era matar, ceifar a vida do rei amalequita, Agai. Mas como assim, professor Fabrício? Deus não é amor? E a Bíblia não fala não matarás? Sim, mas há circunstâncias espirituais envolvidas aqui, religiosas e espirituais, que saem do nosso controle. Deus tem um padrão de justiça. Deus tem um padrão de santidade. Por isso que a Bíblia fala que Deus é um Deus, é fogo consumidor. Fogo consumidor. Os amalequitas, eles foram inimigos do povo de Israel desde lá da saída do Egito. Foram inimigos ali seculares, ferozes. Mas o rei Saul, ele não temeu a palavra do Senhor. Por isso que fala, melhor obedecer do que sacrificar. Porque o profeta, o rei Saul, ele quis agradar o Senhor, fazer uma médiazinha com Deus e com Samuel. Erigiu um altar, sacrificou carneiros, touros, ovelhas. Vou fazer isso, vou fazer uma ajudinha para agradar a Deus, uma barganha, né? Uma ajudinha. Mas Deus não gosta de média, pessoas que fazem média. Com Deus isso não cola. A Bíblia fala que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá, ele cefear. Tudo aquilo que ele semear e plantar, ele colherá. Saul reconheceu sua culpa, mostrou arrependimento, mas esse arrependimento talvez tenha sido remorso, que é diferente de arrependimento. Não foi sincero. Samuel e Deus se afastaram do rei Saul. O reinado de Saul terminou, né? Porque ele segurou a capa, o manto do profeta Samuel e se rasgou. Verso 28. No verso 28. Então Samuel, vou ler aqui para vocês. É uma explicação do texto, tá ok? Então Samuel lhe disse, verso 28 do capítulo 15 de 1 Samuel. Então Samuel lhe disse,
o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu, porque ele sabia que quem iria ser ungido como rei, capítulo 16 de Samuel fala isso, é Davi, um homem segundo o coração de Deus. O rei Agag dos Amalequitas estava vivo, pensando que a amargura de morte tivesse passado. O rei e o profeta Samuel pede a espada de Saul, o rei, e mata o rei Agag dos Amalequitas. A vontade de Deus acima de tudo. A execução foi uma expressão do juízo de Deus. Deus já não considerava o rei Shaul, rei de Israel. E os profetas naquela época do Velho Testamento, e com Samuel não foi diferente, eles estavam de certa forma acima moralmente e espiritualmente dos reis, porque eram os profetas que coroavam e ungiam os reis. Samuel vai matar o rei Agag dos Amalequitas, e Agag veio a ele animosamente, né? A palavra no hebraico, no original, é Mahadan. O advérbio do hebraico expressa a palavra delicadamente, alegremente. No entanto, a versão dos 70, chamada Septuaginta, que é a Bíblia do Velho Testamento em grego, diz que Agag, o rei amalequita, estava tremendo. Os crimes de Agag exigiam a pena capital, ou seja, a pena de morte. Samuel, profeta, fala do fim do reinado e da vida de Saul, né? Davi foi ungido como rei. Então, irmãos, a Bíblia fala em Abacuque 1,13 que Deus é tão puro de olhos que não pode ver e contemplar o mal. Então você vê aí que a santidade de Deus, a explicação, por Deus permitir, Deus não queria, mas a justiça dele, a retidão de Deus, a santidade de Deus e a justiça obriga a ter uma disciplina. Por isso que ele permite a matança, a mortandade de certas pessoas. Inclusive no texto mandou o profeta Samuel matar o rei Agag dos Amalequitas, porque o rei Shaul não teve a coragem de fazer, porque ele já não estava mais representando o trono real, né? E a unção de Deus sobre o governo, o reinado, a monarquia de Israel. Por isso que ele se afasta, o profeta Samuel se afasta, e Deus se afasta do rei Saul e unge Davi como rei. Então a explicação do texto de 1 Samuel 15:32, aliás, todo o capítulo 15 fala sobre isso, sobre o desastre, a frustração e a decepção que foi o reinado de Saul, que começou até os 3 primeiros anos bom, né? Antes de Saul ser ungido rei, Melete ou Melerre, quer dizer rei em Israel, ele profetizou, estava no meio dos profetas, ele profetizou, mas ele deu guarida ao seu coração a vaidade, o espírito do mundo, o pecado. O inimigo tomou conta do rei Saul, Shaul, e foi a ruína total, até que Davi assumiu o trono. Isso acontece quando a gente se afasta do Senhor, do seu reino,
da sua palavra, porque sem a presença de Deus, nós não somos nada. Que Deus abençoe.